Veja, a história de Purim, ela tem um começo, um meio e um fim. Tá. Se a gente for pegar a história na Megillah e ler com bastante atenção, a gente vai descobrir que a história de Purim leva aproximadamente 13 anos para acontecer. Quando a gente estava na escola fazendo a pecinha de Purim, onde tinha a princesa, a rainha, enfim, tudo levava 3 dias. Em 3 dias estava tudo resolvido. Pelo menos na cabeça da gente era assim, tá? Mas na realidade não é assim. Na realidade, realmente, acompanhando as datas que estão dentro da Megillah, é um processo longo de aproximadamente 13 anos. Muito bem. Sem entrar agora em todos os detalhes, mas pegando algumas coisas que são importantes. A Megillah começa falando de Ahasverosh, que faz uma grande festa de 180 dias. Isso é meio ano, fazendo banquete dia a dia e dá e descreve em detalhes, cada, enfim, o que estava, o material que estava sendo usado, enfim. Mas essa festa acontece no 3º ano do reinado do Ahasverosh. E não é isso. Então, na Megillah, você não encontra um motivo. No 3º ano, ele fez uma grande festa. Tá. No Midrash, nós encontramos 2 explicações. Eu vou focar apenas em uma, porque tem um pouco mais a ver com o contexto de toda a história de Purim, tá? Que é o seguinte. Antes de Ahasverosh ser o rei da Pérsia, não. Nós temos o famoso, infamemente famoso Nabucodonosor, isso, Nebuchadnezzar, que é o rei da Babilônia, tá? Que infelizmente foi aquele que destruiu o Beit HaMikdash. Depois vai ter, se eu não estou enganado, Belshazzar, Evil Merodach, depois Belshazzar, e depois é que a gente vai ter o Ahasverosh. Veja bem, são alguns reis. Depois de Ahasverosh, a gente vai ter também mencionado no Tanakh mais alguns reis daquela região. Começa como Império Babilônico, termina depois como Império Persa, ou seja, mudam as cabeças, mudam os reinos, quem são os reinos que estão dominando. Mas a questão aqui é o que aconteceu lá na destruição do Beit HaMikdash que levou a gente até a festa de Purim. Porque a história não começa em Purim. A história começa lá atrás. Então, lá atrás, nós vamos ter o último Navi que acompanhou a destruição do Beit HaMikdash, que é o Navi Irmiyahu, famoso Jeremias. Muito bem. E depois foi assassinado? Não. 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 Teve outros. Zecharia, se não me engano, que foi assassinado. Quem? Zecharia. Zecharia. Se eu não estou enganado, mas ele era um Cohen, Navi, enfim. Teve uns 2 Zecharia, se eu não estou enganado. Mas, enfim. Irmiyahu avisa, na época, vamos dizer assim, do finalzinho do segundo Beit HaMikdash, ele avisa os reis, ele avisou alguns reis, que Hashem não está muito satisfeito. As nevoadas dele eram bem pesadas. Isso. Hashem não está muito satisfeito com Am Israel, infelizmente,
e Am Israel tem que abaixar a cabeça. Em outras palavras, se vocês quiserem sobreviver, abaixem a cabeça e aceitem se subjugar ao rei da Babilônia. E ele fala isso, ou seja, ele diz para o povo, vai vir um rei da Babilônia. Se vocês abaixarem a cabeça e aceitarem, vai continuar o Beit HaMikdash, o rei vai continuar sendo o rei, não vai ser tão poderoso, vai ser um rei vassalo, que ele vai estar servindo a um outro rei, mas vocês vão sobreviver. Nesse momento é isso que Hashem quer. Hashem quer que vocês abaixem a cabeça para Irmial Para o povo se sujeitar. Sim. desgraça abaixa das pessoas. O que acontece? Mas quem veio? Foi o Nebuchadnezzar? Isso. A milagre de Purim foi em Jerusalém? Calma, eu estou antes. Eu estou dando o cenário aonde vai acontecer Purim. Então, Irmiyahu avisa o povo. Obviamente, o povo não gosta desse tipo de nevoar. O rei menos ainda. Tá? E não aceitam. E nesse meio tempo aparecem falsos profetas dizendo que não, nós vamos enfrentar o rei, vamos ganhar. Irmiyahu, inclusive, em dado momento, ele torce. Ele diz, tomara que você esteja certo e eu esteja errado. Mas o que eu ouvi de Hashem não foi isso. Enfim. E o final realmente é esse. Nebuchadnezzar vem, ataca Jerusalém, não destrói o Beit HaMikdash, no primeiro momento não. Ele pega toda a elite, todos os Hachamim, todos os descendentes do rei Davi, os importantes, enfim, da casa real, e exila todo mundo para a Babilônia. Isso. E coloca um membro da casa real como rei peão, tipo rei nomeado por ele, para continuar pagando impostos para eles. Muito bem. Isso leva mais ou menos uns 11 anos. Depois de 11 anos, os 5 reinos que estavam ali, que tinham se subjugado a Nebuchadnezzar, eles resolvem fazer um complô contra o Nebuchadnezzar. Não vamos mais pagar impostos, não vamos mais, enfim, vamos nos liberar dele. E novamente Irmiyahu vai lá e avisa o rei, não é isso que Hashem quer, agora Hashem quer, aceita, vai passar, mas aceita agora. Bom, o rei não ouve, e aí sim, Nebuchadnezzar vem de novo, e aí sim destrói o Beit HaMikdash. Tzidkiyahu, se eu não estou enganado. Tzidkiyahu foi o primeiro rei, se não me engano, o segundo rei é Yehoiachin, ou Yehoiachin, uma coisa assim, vulgarmente conhecido como Joaquim. Tá, é daí que vem o nome, não é português, é do Tanakh, é um dos reis de Israel, mas enfim, tá? Assim como Emanuel também é um nome de um rei. Em algum momento foi bom, não muito, enfim, mas a origem é. Bom, enfim. E aí, esse rei, ambos, Tzidkiyahu e ele, foram exilados, um primeiro, um segundo. A questão é que, da segunda vez, Nebuchadnezzar não tem dó nem piedade. E realmente o Beit HaMikdash é destruído, o povo vai ser exilado, enfim. Uma das nevoot de Irmiyahu é, sim, vai haver a destruição do Beit HaMikdash, mas daqui a 70 anos vocês vão voltar. E essa nevoá pesa na cabeça dos futuros reis da Babilônia e Pérsia, porque eles não sabem como interpretar. Se daqui a 70 anos o povo vai voltar, isso quer dizer que o reino dele vai acabar? O que significa isso? Nebuchadnezzar nem esquentou a cabeça, porque os 70 anos só iam acontecer muito depois de todo o reinado dele, então ele estava tranquilo. Tá. O próximo rei, Belshazzar, esse sim ficou preocupado. E ele fez as contas,
questão é como ele fez as contas, mas ele fez as contas, e de acordo com o cálculo dele, a conclusão que ele fez de quando começavam e acabavam esses 70 anos, ele calculou que era em dado momento, ia ser daqui a alguns anos, e ele se preparou para aquele momento. O momento chegou, houve uma tentativa de invasão do reino, os persas e os caldeus tentaram invadir o reino, não deu certo, enfim, e aí Belshazzar comemorou. Sim, quase caí, mas continuei em pé. E ele faz uma grande festa, e nessa festa aparece uma mão, e a mão escreve umas coisas estranhas lá na parede, ninguém entende nada, aí a mensagem está numa escrita indecifrável, isso, Mene Mene Tekalo Parsim, tá? E essa mensagem esquisita, ninguém consegue ler. Aí alguém fala, não, tem um conselheiro do rei Nabucodonosor, um velhinho, um senhor idoso, um grande profeta, ele é muito sábio, quem sabe ele sabe o que dizer. Daniel, profeta Daniel, tá? É o famoso Daniel, é Yehudi, claro, ele era membro da família real do rei Davi, mas ele foi também, como o profeta Irmial falou, que era para aceitar o jugo de Nebuchadnezzar. E depois que eles foram para Bavel, para arar a terra, comprar a terra e trabalhar pelo progresso do país onde vocês estão, então eles falaram, bom, então a gente tem que fazer. E o próprio Nebuchadnezzar escolheu entre os sábios conselheiros do reino de Eudá, assim, da família do rei Davi e outros, seus conselheiros, porque ele sabia que, como o profeta mandou, eles iam ser fiéis. Ele desconfiava mais dos próprios babilônios, que podiam querer puxar o tapete, vamos chamar assim, dele. Então, Daniel se torna também um conselheiro, enfim, tem uma longa história, não vamos entrar agora nos detalhes, a cova do leão e tudo mais. A ideia é de que ele vai lá e interpreta a frase, ele diz que Hashem, a frase estava escrito no hebraico dos Aseret Adibrot, das Luchot, por isso que não é todo mundo que sabia. Eles usavam outro hebraico para o dia a dia. O hebraico das Luchot é o hebraico que a gente usa hoje, mas durante muito tempo não se usava ele porque ele é muito kadosh. Ele é o tipo de letra que tem nas Luchot, então pouca gente conhecia, fora os grandes Chachamim, e estava escrito nesse hebraico. Não se fala em hebraico. Sim, a língua sagrada. Tem um pouco da ideia. Na prática, ele foi o que soube ler. A mensagem estava escrita nas letras de Ivrit, mas estava em aramaico. A própria mensagem. E a mensagem era de que Hashem pesou, calculou e decidiu que os persas vão dominar. E aí, então, naquela mesma noite em que apareceu a mensagem ali, os persas atacam novamente e ele acaba falecendo na mão dos próprios soldados dele, Belshazzar, enfim, então caiu o reinado. É isso. Belshazzar, já era o terceiro, tinha Evil Merodach, tinha Belshazzar, tá bom. E aí entra Koresh, Ciro, rei da Pérsia, enfim. Tem Koresh, tem isso. Então ele proclama que os Yehudim podem voltar a construir Bet HaMikdash. Depois teve Dariavesh, Dario I, enfim. E aí entra o Ahasverosh. O Ahasverosh casa com a neta, se eu não estou enganado, Vashti, era a neta do Nebuchadnezzar. Sim. E o projeto de construção do segundo Beit HaMikdash já estava em andamento. Não estava pronto. Não, calma, estou falando do projeto no sentido de que os Yehudim estavam voltando para Israel para construir, e aí de repente entra para construir. O projeto já estava pronto, sim, exatamente. E parou, porque o Ahasverosh mandou parar, porque a Vashti mandou parar. Ou seja, o que meu avô destruiu, você vai deixar reconstruir? Então, para
a construção, o reinício, e vai parar pelo período que durou o reinado do Ahasverosh. Então nós vamos ter a história de Purim com os Yehudim meio perdidos, porque uma parte tinha voltado para Israel, e aí não sabia se ficava ou voltava, enfim, e o Beit HaMikdash, que era para começar a construir, porque já tinha um decreto do Koresh, do rei Ciro, dizendo que eles podiam voltar e construir, mas agora não pode mais, enfim. E o próprio Ahasverosh está preocupado, porque, de uma certa forma, ele cortou a profecia. Se a profecia dos 70 anos era realmente como Belshazzar calculou, e ele perdeu o reino, e os Yehudim estavam começando a voltar. Veja, eu vou usar um ditado que não é muito judaico, sim? Yo no lo creo en las brujas, pelo que las hay. Então, assim, ele podia não ser grande fã de Irmial, mas se ele falou e já aconteceu, é melhor. Muito bem. Então, nós vamos encontrar o Ahasverosh preocupado. Será que o cálculo estava correto, não estava correto? E ele refaz os cálculos e chega à conclusão de que ele tem 3 anos. Os 70 anos vão cair no 3º ano do reinado dele. Então, até o 3º ano do reinado dele, ele está preocupado. Ele não sabe se o reinado vai continuar ou não, se vai ter uma revolução judaica qualquer pela frente ou não. Então, ele vai tocando mineiramente, assim, na surdina, sem grandes fanfarras. Quando chega o 3º ano, não acontece nada, absolutamente nada. Então ele vê, então não preciso mais me preocupar, porque não vai acontecer nada. E aí sim, ele faz uma grande comemoração, aonde infelizmente ele utiliza também os Keilim, os utensílios do Beit HaMikdash, que estava em posse do rei da Babilônia, que passou para o rei da Pérsia, enfim, que passou para ele, e ele veja, o Aron HaKodesh sim, os outros não. Os outros utensílios do Beit HaMikdash estavam expostos, a menorá foi levada, enfim, as roupas do Kohen Gadol foram levadas. Então o Midrash descreve o Ahasverosh entrando na festa dele, vestido de Kohen Gadol, porque a roupa é riquíssima, tem ouro, tem prata, tem ouro, prata não, desculpa, tem ouro, tem pedras preciosas, enfim, que ele teria usado, se não todas as roupas, uma parte das roupas, mas assim, eles fizeram pouco caso do Beit HaMikdash, porque para eles agora não tem mais, acabou, já passou a data, não aconteceu nada, então realmente não tinha mais peso. Nessa festa então o Midrash, veja bem, tem várias, se a gente for entrar em cada detalhe do Midrash, a gente vai ter uma novela. Tem conspirações palacianas, é um negócio muito, mas assim, pelo menos o básico é de que, obviamente, Chachamim, de modo geral, proibiram os Yehudim de participar da festa do Ahasverosh, porque eles sabiam. Mas eu ouvi falar, não sei se eu estou errado. Tem várias opiniões, por isso que estou te falando que a prova é que todas elas serão. Então, porque o que aconteceu? O Ahasverosh, de acordo com a Gemara Megillah, fez uma festa Kirtzon Ish Vaish, de acordo com a vontade de cada Ish. E aí ele diz que Ish ele queria agradar. Ele falou todo mundo. Ele queria agradar o Mordecai, ele queria agradar o Haman, então ele fez uma sessão kasher, ele fez. Então assim, desculpe a comparação, mas é só para a gente atualizar o conceito. Quando uma pessoa tenta agradar todo mundo, infelizmente a gente sabe que na prática ele acaba não agradando ninguém, porque não tem como agradar todo mundo, não é possível, tá? Então assim, uma pessoa que faz uma festa não kasher, com uma parte da festa que é kasher, dá nisguito para todo mundo, nisguito para quem é kasher, porque fica enfim. Quer dizer, não estou dizendo que deva fazer não kasher, mas
ou faz de um jeito. Você não vai conseguir agradar todo mundo, não tem como fazer isso. Então, faz. Os troianos. Eliyahu Hanavi, quando ele faz um grande teste no Har HaCarmel, ele chama lá todos os profetas do Baal, os 450 macumbeiros lá do Baal, e vamos fazer um teste para ver se a Hashem está do meu lado, do lado de vocês. Ele faz um korban no Har Carmel lá, um sacrifício. Ele diz muito claro, Ad matai atem poschim b'shtei seifim. Ele fala para o povo, até quando vocês vão querer dançar nos dois hasanes? Ou seja, de manhã sinagoga, de noite terreiro, não funciona, não é assim, não dá certo. Então, ou assim, ou assim. Quer dizer, é preferível que você faça até o que é errado, mas sabendo que é errado, não se enganando, achando que é certo. Quer dizer, tentando fazer média, não tem isso, tá? Então, enfim, então por isso tem várias opiniões de como é que foi a festa. Não vou entrar agora em todos os detalhes, mas basicamente houve um grande problema, que foi o motivo pelo qual Mordecai proibiu, Beidin, enfim, proibiu os Yehudim participarem dessa festa, por mais que tiveram alguns que acharam que já que tinha, enfim, tá. O Ahasverosh também errou o cálculo. Mas a fama dele é que ele era um homem muito imbecil, assim, né? Muito primário. Veja, os políticos também são. Desculpa, por quê? É a mesma ideia. Tentar agradar todo mundo não dá certo. Essa é a bobeira da coisa. Porque não tem como. Não tem como achar que vai conseguir agradar todo mundo. Então, no final, acaba se dando não muito bem, vamos dizer assim, pelo menos. Tá? Então, no final das contas, só para a gente chegar no ponto, a nevoá se concretizou, sim, porque o Ahasverosh também errou o cálculo. Ou seja, esses 11 anos em que o pessoal foi exilado, teve gente que calculou com eles, sem eles, enfim. E, na verdade, o cálculo dos 70 anos era quando houve a destruição física do Beit HaMikdash. E isso aconteceu só depois de toda a história do Ahasverosh, no sucessor do Ahasverosh, que foi Dario II, que deu a ordem de vamos agora cumprir o decreto de Koresh, de Ciro. E aí sim o povo volta para Jerusalém e constrói o Beit HaMikdash. Então, o primeiro foi Ciro, depois veio Dario, tá? E de acordo com a Gemara, é bem provável, não vou dizer que todas as opiniões convergem para isso, mas é bem provável que ele fosse o descendente de Esther. Isso. Esse rei, Dario, que seria o sucessor do Ahasverosh, seria o filho de Esther. Tá? O Dario II, Dariavesh, no caso, o nome original lá. Enfim, vejam, isso é só para dar um cenário, porque isso quer dizer que todo o contexto da história de Purim acontece relacionado com o Beit HaMikdash. É o Beit HaMikdash, a volta dos Yehudim para construir o Beit HaMikdash, que é o centro da história. E tudo está girando em torno disso.